Bom, vamos retomar as discussões sobre Banco Master. Tem inclusive uma informação que foi trazida rapidamente pelos nossos comentaristas. O Judiciário atendeu a defesa de Daniel Vorcaro e abriu uma investigação para apurar a origem de vazamentos de supostas informações sigilosas extraídas dos celulares apreendidos pela Polícia Federal. A conversa foi extraída pela Polícia Federal do celular apreendido do banqueiro. Os trechos estavam no bloco de notas do aparelho de Daniel Vorcaro e foram enviados pelo aplicativo no modo visualização única, ou seja, abriu, leu, apagou, não consegue ler mais uma vez. De acordo com os advogados, o espelhamento dos dados dos aparelhos foi entregue à defesa apenas no dia 13 de março. O HD com o material, de acordo com a nota, foi lacrado logo após a entrega para garantir a preservação do sigilo. Deixa eu passar para o Bruno Musa. A Justiça vai investigar o vazamento das conversas. A defesa do banqueiro alega que nem os advogados tinham acesso aos diálogos. E a gente está vendo uma porção de informações divulgadas, né? A tal jornalista de tal veículo conseguiu acesso às conversas com tal figura. Aí um outro veículo se debruçou e consegue divulgar informações a respeito das conversas com a namorada. O que a gente precisa considerar em relação a esses vazamentos, hein, Bruno Musa? Então, esse é um dos pontos que eu venho comentando aqui com vocês em vários aspectos que é onde reside uma ponta de esperança minha em todos os conceitos, que é a própria tecnologia, que me parece uma onda muito grande para ser parada, né? Porque imagina, você está falando de várias instituições que são formadas por várias pessoas que passam a ter acesso a essa informação que pode fazer uma divulgação, e essa divulgação corre pela internet. Como é que você segura isso, né? Então, realmente me parece algo bastante improvável de ser contida essa onda como um todo, né? Agora, me causa estranheza também, claro que é natural, faz parte do trabalho dele, a defesa do próprio Daniel Vorcaro, falar em vazamento quando ele sabia da operação que o prenderia, que agora ficou claro com a troca de mensagens que também vazou para a gente, que ele sabia que naquele dia o prenderiam, sendo que era uma investigação sigilosa. E aí o que nós vimos ao longo dessa semana foi que ele hackeou o sistema do Ministério Público, da Polícia Federal e também do FBI, segundo foi noticiado pela própria Malu Gaspar, como nós falamos. FBI. Ou seja, se ele foi o protagonista de hackear esse tipo de sistema e, portanto, ele tinha acesso a investigações sigilosas e, assim, ele conseguia tentar se prevenir, foi o que ele acabou fazendo, que ele tentou vender o banco antecipadamente, soltar a informação antecipadamente, foi pego pela primeira vez no aeroporto de Guarulhos, dizendo que ia vender o banco, mas agora nós sabemos que ele hackeou o sistema, então ele tinha informação que seria preso. Será que ele não estava tentando realmente fugir? Ou seja, o sistema como um todo, ele tem as suas fragilidades, como todos os sistemas, hein? Ele tem a sua própria fragilidade. E, consequentemente, se um lado consegue hackear, pressupõe que do outro lado você também pode ter. E um lado e outro, eu não estou falando o lado bonzinho e o lado errado. Estou falando pessoas com interesses nessas divulgações, eles também podem conseguir ou hackear ou ter pessoas lá de dentro. Então, é um movimento bastante difícil de ser contido, e por isso que eu acho que realmente é o que nós estávamos falando. É a ponta do iceberg, nós teremos ainda muitas informações que surpreenderão o Brasil como um todo. Sem dúvida, talvez o vazamento ajude, inclusive, a pressionar, talvez, as instituições a avançarem com as investigações. Eu acho que tem esse aspecto, né, Dávila? Mas também muitos ficam com uma pulguinha atrás da orelha, entendendo que lá na frente possam achar algum tipo de nulidade a partir da divulgação de informações que foram obtidas com o levantamento dos arquivos do celular de Daniel Vorcaro. Não passa isso pela sua cabeça também, Dávila? Não há dúvida, Caniato. É a corrida da tecnologia e das pessoas de bem contra o corporativismo e os envolvidos até o pescoço nesse episódio do Banco Master, querendo sepultar o caso e descobrir filigranas legais para anular provas. Então, não há dúvida que essa é a grande disputa. Mas o que reforça a minha confiança hoje é, primeiro,
a vontade do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, de querer ir a fundo nessa investigação. Então, isso. Segundo, ele está investigando também o rombo do INSS, outra questão que está também ligada ao Banco Master, como nós sabemos. Por isso, quando temos um ministro no Supremo que quer resolver a questão, a Polícia Federal hoje tendo a liberdade para poder investigar de verdade esse ponto, a colaboração de servidores sérios em todos os lugares da administração pública ajudando, e a imprensa sendo ativa, e mais esses recursos da tecnologia, bem lembrado pelo Bruno Musa, fica difícil tentar colocar a Pandora de volta dentro da caixa, Canhato. E esse é o ponto fundamental, que eu estou de acordo com o Bruno novamente, que é o momento de não retorno. A gente já chegou a esse ponto de não retorno, porque agora a informação, a investigação estão difusas, e agora o corporativismo não consegue mais entender qual é o alvo a ser atacado. Você, Mota, quais aspectos do vazamento de conversas, arquivos, as tratativas de Daniel Vorcaro com autoridades da República, isso ajuda num processo de pressão? As autoridades envolvidas no processo de investigação ficam mais pressionadas por conta dessas informações muito estranhas que acabam sendo divulgadas? Ou isso pode, em algum momento, até prejudicar por conta das alegações de que erros teriam sido cometidos, então cancela essa parte da investigação? Isso daqui não vale mais nada. Esse é o temor que muita gente tem, Canhato, que aconteça nesse caso. Como já aconteceu em outros casos, por razões até menores. Eu acho que o vazamento, bom, primeiro, eu não entendi muito bem a posição da defesa do banqueiro, porque vazamento é tradição no Brasil, né? Eu acho que não acontece nenhuma investigação de porte que a gente comente aqui que não comece com vazamento. Eu também acho que fazer um inquérito sobre o vazamento é criar um inquérito dentro do inquérito. A gente já tem um, que é o inquérito do suposto suicídio, e agora seria criado um outro inquérito. Mas eu acho que essa questão do vazamento, ela se encaixa na teoria do ponto de não retorno. Eu acho que os vazamentos aumentam a insegurança jurídica e abrem brechas para que tudo isso seja, do ponto de vista jurídico, anulado. Não tem dúvida nenhuma que esse risco é enorme. Agora, do outro lado, os vazamentos, e pelo que a gente está vendo, não houve ainda nenhuma confrontação a esses vazamentos. Né? Não apareceu ninguém para dizer essas mensagens são falsas, isso aí nunca foi feito. Né? Até agora, parece que tudo que foi vazado corresponde de alguma forma à realidade. Eu acho que isso colabora para a criação do ponto de não retorno político. Eu acho que cada vez mais se cria incentivos para que os políticos não deixem essa história passar em branco. Ainda que, do ponto de vista jurídico, isso tudo possa não ter consequência nenhuma, cabe agora aos políticos garantir que, pelo menos do ponto de vista político, haverá consequências. Pois é, deixa eu só trazer qual foi a manifestação dos advogados de Daniel Vorcaro, antes de passar para o Bruno Musa. Eles disseram o seguinte: o objetivo não é investigar os jornalistas que receberam as informações, mas apurar a responsabilidade de quem tinha o dever legal de custodiar o material que ainda se encontra sob sigilo judicial. E aí tem um trecho, inclusive, dessa manifestação, abrindo aspas, para o que escreveu a defesa de Daniel Vorcaro. Espera-se que as autoridades que violaram o seu dever funcional de resguardar o sigilo sejam identificadas e responsabilizadas por atos que expõem pessoas sem relação com a investigação, bem como atrapalham os trabalhos de esclarecimento dos fatos, fecho aspas. Por essa segunda parte aqui, Bruno Musa, eu acho que tem também a ver
com os aspectos da vida pessoal de Daniel Vorcaro, para além da relação com político A, B, deputado federal, senador, juiz. Acho que tem um aspecto de vida pessoal, né? As tratativas com as namoradas ou as amigas, sei lá. Tem o tal do Alan da TI, mas que tinha foto de uma atriz de uma emissora muito popular e falava-se na tal festa a contratação das 80 modelos, né, as tais festas promovidas por Daniel Vorcaro, e ele respondia para o tal, acho que é Alan da TI, então você acredita em fofoca, tem que confiar em mim, alguma coisa do tipo. Essas revelações da vida pessoal de Daniel Vorcaro, parece que isso pegou e fez com que o Daniel Vorcaro pedisse aos advogados que solicitassem ao Supremo essa investigação. Bruno. Eu concordo com vocês. Fala muito da vida pessoal dele e, na minha opinião, vai ficar muito claro que é um jogo de narrativas. A defesa vai tentar fazer o papel dele, vai tentar, de alguma maneira, minimizar, de alguma forma, isso que está acontecendo, jogar como realmente isso é para o lado pessoal. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Ora, o lado pessoal não envolve a forma como ele era com a namorada ou como ele falava com os amigos, tudo isso será jogado e entrará nessa narrativa, mas de fato eu acho que tem um ponto crucial que ele não pode sair da boca da população, não pode sair das principais manchetes até que tudo isso seja aclarado e que realmente os culpados sejam punidos por absolutamente tudo, ou seja, que essas informações, essas notícias, ou melhor, essas mensagens sejam realmente colocadas à prova da população, que todos tenhamos dentro da legalidade o acesso a tudo isso que foi colocado, quem foram as pessoas compradas, quais os montantes, porque as pessoas participaram disso, não frearam todo esse tipo de escárnio que estamos vendo. Claro que nós sabemos por quê, né? Quem não freia, porque está em certo grau envolvido, mas como se narrativas como essa do lado pessoal não pudessem passar por cima do principal centro, que é a República Brasileira está sendo colocada mais uma vez em xeque. E eu não sei se de repente tem a ver com a forma como a informação ela é divulgada e corrida de forma muito mais rápida hoje em dia, ou se nos outros casos ela não tinha a capacidade de correr de maneira tão rápida, ou se de fato essa é a mais grave, ao menos que me venha à memória aqui. Todas elas, quando nós estamos vivendo, realmente é a mais grave, mas a dor que a gente sente no momento, ela é sempre a dor mais forte. Mas a verdade é que em tamanho, em magnitude, em pessoas envolvidas, eu não consigo pensar num outro escândalo que seja tão grande quanto esse que estamos vivendo. E mais, quando ele vem com juros compostos, porque cada vez mais ele vai entrando e somando aos escândalos anteriores. Então, eu espero que esse lado pessoal não entre no jogo, entrará, obviamente, nas narrativas, mas que não se torne realmente um tema preponderante, e sim de todos que estão envolvidos em cada um desses escândalos bilionários que estamos vivendo, e que todos possamos, de uma vez por todas, ter um mínimo de esperança nas instituições brasileiras, porque hoje elas estão realmente em zero. Inclusive, viu, Dávila, ontem eu fiz uma entrevista com uma figura que avalia e faz uma análise muito aprofundada a respeito do caso do Banco Master. Ele fez uma comparação com outros casos, outras fraudes bancárias, e ele observa uma ausência de sofisticação na estratégia adotada por Daniel Vorcaro. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca em perspectiva que o grande diferencial era que Daniel Vorcaro conseguia manter relações, ou, para muitos, conseguia comprar muita gente, de todos os lados, de muitas instituições, e esse esquema permitiu que ele operasse por 5, 6 anos e transformasse o Banco Master em um banco que conseguiu operar com algum sucesso no mercado, né? Conseguindo, inclusive, essas cifras muito altas, principalmente com essa atuação nos bastidores de políticos para que recursos de aposentados e pensionistas fossem levados para o Banco Master. Agora, Dávila, essa ausência de sofisticação na maneira como ele esquematizou o esquema, mas ao mesmo tempo mantendo essa rede grande de pessoas que apoiavam e naturalmente pagas, né?
Você acha que esse foi o sucesso por muito tempo, mas foi justamente o que acabou sendo o grande problema no final das contas? Porque esse castelo uma hora ia cair, né, Dávila? É verdade, Canhato, mas eu não consigo enxergar a ausência de sofisticação. Ao meu ver, o que o Banco Master prova a cada dia é a sofisticação da rede que ele criou e desse montante de provas e evidências que estão espalhados aí, que cada dia aparece um. Então, assim, eu vejo altamente sofisticado o jeito que ele acabou assediando pessoas, corrompendo pessoas, criando um vasto banco de evidências e que agora começa a ser vazado devagarzinho. Segundo ponto, é curioso o advogado falar sobre essa história, sendo que Daniel Vorcaro é o primeiro que hackeou os sistemas para ter acesso a informações, inclusive investigações sigilosas, né? Então, é algo que chama a atenção, o dois pesos e duas medidas. E por último, o que sobrou foi sim o vazamento, Canhato, por enorme frustração das instituições com a operação Abafa, o caso do Banco Master, dentro da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, tudo sendo inibido, intimado para não continuar ir à frente com a investigação. Então, neste caso, Canhato, resta o vazamento como uma ferramenta justamente para denunciar para as pessoas o escândalo que está ocorrendo e as tentativas de varrer o problema para debaixo do tapete. Se não fosse, como nós falamos aqui, jornalistas investigativos, como é o caso da Malu Gaspar, que não tivesse soltado essas informações, imagina só se esse caso teria tomado o vulto que tomou. Provavelmente essa hora já teria sido abafado. Então, vazamento de informação é sim uma resposta de frustração dentro das instituições quando elas se sentem pressionadas, intimidadas e a fazer o que não é correto, ou seja, varrer para debaixo do tapete o que se tornou o maior escândalo financeiro do Brasil. Então, tudo isso está ligado, essas coisas acontecem porque há uma guerra, uma verdadeira guerra contra o corporativismo, que neste momento está trabalhando a todo vapor para enterrar o caso Master. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui pelas outras plataformas, trazendo as principais notícias relacionadas ao caso do Banco Master e, naturalmente, discutindo e analisando com os nossos comentaristas. Mota, a adoção da estratégia de Daniel Vorcaro de manter uma rede de apoio em várias instituições, inclusive remunerando essas figuras. A gente abre o programa de hoje tratando disso, né? Tinha uma espécie de uma folha de pagamento do Banco Master para pagar esses servidores em várias instituições. Figuras que davam apoio, informações privilegiadas, facilitavam documentos e por aí vai. Por isso que ele conseguiu operar com algum sucesso nesses anos de operação. O estilo de vida, a maneira como ele se relacionava com o poder, as festas que ele realizava, ele acabava aparecendo, né? Ganhava notoriedade, era fotografado, saía na coluna social. Você acha que esse estilo de vida também não acabou prejudicando? Talvez um outro banqueiro, se adotasse a mesma estratégia, diria, bom, agora eu vou tentar ser o mais discreto possível. Você acha que, inclusive, esse aspecto da vaidade acabou derrubando o Vorcaro? A gente pode olhar para isso sob dois pontos de vista, né, Canhato? Um deles é esse. Essa vaidade, os excessos dele fizeram com que ele caísse. Mas é também possível olhar do ponto de vista oposto. Quem era esse indivíduo? Uma pessoa que surgiu do nada, né? Absolutamente do nada, e criou esse mini império dele. Levou essa vida de sultão das Arábias durante muito tempo, contaminou boa parte da cúpula da República. E, até agora, a única consequência que ele teve é essa que a gente está vendo. Uma prisão provisória, que pode ser revogada a qualquer momento. Então, é possível também olhar
para a história do Banco Master como uma operação muito bem sucedida. Esse indivíduo provavelmente tem dinheiro guardado, ninguém sabe onde. Muita gente que operou com ele também deve ter dinheiro guardado. A gente provavelmente nunca vai saber quantas decisões foram tomadas nesse país influenciadas pelo dinheiro do Banco Master. A gente provavelmente nunca vai saber disso. Agora, o que dói mais, Caniato, eu tenho certeza que é isso que está doendo no nosso espectador, no nosso ouvinte, no trabalhador que está acompanhando isso, na dona de casa que luta para criar os seus filhos. O que dói mais é ver o envolvimento nesse escândalo de pessoas que se colocaram como editores do Brasil. Pessoas que passaram os últimos 3 ou 4 anos nos dando lição de moral sobre como nós deveríamos viver as nossas vidas, o que a gente podia postar nas redes sociais, o que não podia, que tipo de manifestação era permitida. Muita gente nesse país, cidadão de bem, foi punido, foi enxovalhado, teve os seus direitos afetados por essas pessoas, pelos editores do Brasil, que reivindicavam o monopólio da virtude. Em nome disso, trouxeram de volta a censura, trouxeram de volta a perseguição política, e agora a gente vê essas mesmas pessoas aparecendo aqui e ali em flashes do reality show do Banco Master.